E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana, né, com aulas de educação física, uma aula teórica hoje e uma aula prática amanhã, ok? Pessoal, antes da gente iniciar o conteúdo de hoje, conteúdo novo, a gente vai fazer a correção das atividades da semana passada. Na semana passada, a gente estudou sobre capoeira, né? Essa atividade tão linda, tão rica em cultura, que faz parte da nossa formação como brasileiro, da nossa formação como nação. Eu passei um pequeno texto para vocês sobre a capoeira e com 3 atividades. Aí nós vamos fazer a correção dessas 3 atividades e depois a gente vai para o conteúdo de hoje. Pois bem, pergunta número 1, qual a origem da capoeira? A origem da capoeira ela é brasileira, né? E foi criada pelos escravos vindos da África, né? Na época da escravidão, tá? Então, resposta número 1, a origem da capoeira a capoeira é de origem brasileira, criada pelos escravos, né? Na época da escravidão, os escravos vindos da África. Bom, pergunta número 2, qual é a capoeira atual que preserva a sua forma mais tradicional? Resposta número 2 é capoeira Angola. Lembrando que hoje no Brasil a gente tem a capoeira Angola e a capoeira regional. A regional é uma capoeira que sofreu mais influência de outras lutas, que desenvolveu um pouco, né? A capoeira Angola não. A capoeira Angola ela tem suas raízes na capoeira que foi criada lá pelos escravos, há mais de 200 anos atrás, tá? Então, resposta da número 2, capoeira Angola. Resposta da número 3, que a pergunta é: por que os escravos praticavam capoeira? Os escravos praticavam capoeira porque era uma forma deles lutarem, deles terem uma defesa pessoal, de ser uma forma de resistência contra os senhores escravos, senhores de engenho, contra os feitores, tá? Então, resposta da número 3, os escravos praticavam capoeira, que era uma forma de resistência, de luta contra os senhores de engenho e os feitores, ok? Qualquer dúvida que tiver, me manda mensagem que eu tô aqui para ajudar vocês. Sobre o conteúdo de hoje, tá? A gente vai falar de um conteúdo muito delicado para a idade de vocês e que eu falo bastante nas nossas aulas presenciais, que é a diferença entre competir e cooperar. Desde que eu fiz faculdade, desde que eu fazia faculdade lá, sempre tem esse debate, essas definições, jogos competitivos e jogos cooperativos. Vamos diferenciar. Jogos cooperativos são aqueles jogos onde não se joga um contra o outro, um coopera com o outro. Os jogos competitivos são os jogos onde um joga contra o outro, um tenta vencer o outro, tenta derrotar o outro. Essa é a diferença. Nos jogos cooperativos, jogos onde existe uma cooperação entre os participantes do jogo para chegar a um objetivo comum. Nos jogos competitivos, existe uma competição entre uma equipe ou outra, entre uma pessoa e outra, para que um tente derrotar o outro. Essa é a definição. Mas eu quero ir um pouco mais além. Eu já trabalho com educação física escolar há 20 anos. E esse é um assunto que eu sempre gostei bastante de falar e que eu sempre fiz uma outra observação. Eu sempre acreditei para os meus alunos que não existe separação nas aulas, não pode haver separação entre competir e cooperar. Porque as duas precisam se difundir, as duas trabalham juntas, né? Vamos lá, um jogo de futsal. Um jogo de futsal é um jogo competitivo, porque tem uma equipe querendo vencer a outra. Uma equipe jogando contra a outra equipe. Só que dentro de cada equipe existe cooperação. Os membros de uma equipe precisam cooperar entre si para aumentar as chances deles ganhar da outra equipe. A queimada é a mesma coisa. A queimada é um jogo competitivo, uma brincadeira, um jogo competitivo, onde uma equipe tenta vencer a outra, uma equipe tenta derrotar a outra. Tá, competição. Só que para uma equipe vencer a outra, ela precisa da cooperação dos seus jogadores. Os seus jogadores têm que estar juntos, trabalhando juntos, em cooperação, para aumentar a sua chance de vencer a outra equipe. Então eu acho assim que eu sempre falo isso para meus alunos,
A gente precisa aprender a competir de forma correta, de forma honesta, fazer o nosso melhor. E a vida é uma competição, o mundo é uma competição. A gente compete com o mundo o tempo todo. A gente e vocês vão aprender isso com o tempo. Vocês precisam entender isso. E eu acredito que para preparar melhor vocês para a vida, vocês precisam entender isso desde pequenos. Que a gente precisa trabalhar em equipe para conseguir competir e para conseguir vencer. Então, acredito que as duas andam juntos, tá? Cooperação, competição. Porque a competição ela faz parte do processo, não só do processo esportivo, não só do processo da educação física, faz parte do processo da vida. E a cooperação é a melhor forma que a gente tem de competir, de alcançar resultados maiores, seja no esporte, seja na nossa vida, tá? E às vezes por que a gente precisa entender isso? Por conta da questão do ego, né? O nosso ego não deixa que a gente trabalhe em equipe, mas eu ensino vocês desde novinhos, desde a primeira aula de educação física, eu ensino vocês a importância de aprender a competir, de saber perder, de saber ganhar, e também sempre explico a importância de trabalhar em equipe, de um ajudar o outro, certo? Espero que tenham um bom proveito desse conteúdo. Tem um pequeno texto aí em anexo com algumas atividades. Façam, tirem foto, coloquem o Cinect digital. Pessoal, grande abraço. Aproveitando a oportunidade mais uma vez de dizer que estou com saudade de vocês, tá? Um beijo no coração e até mais. Tchau. Qualquer dúvida é só chamar o professor.